Bom, galera, então hoje nós falaremos sobre a pressão arterial, mais precisamente sobre a hipertensão arterial. Então, primeiro vamos entender rapidamente o que seria a pressão arterial. A pressão arterial nada mais é do que a pressão que o sangue exerce na parede da artéria, das nossas artérias ou veias, dos nossos vasos sanguíneos. Quando o nosso coração bate, que nós sabemos que a função do nosso coração é mandar sangue para o nosso organismo, quando ele comprime, quando ele contrai para mandar sangue, esse efeito é chamado de sístole. Sístole. E quando ele relaxa é chamado de diástole. Então o coração comprime, sístole, e ele relaxa, diástole. Beleza. Quando o nosso coração comprime e ele manda sangue, esse sangue ele exerce certa pressão na parede das nossas artérias, certo? Nós vamos chamar essa pressão de pressão arterial sistólica, PAS. E quando ele relaxa, que ele também exerce uma pressão nas artérias, pressão arterial diastólica. Então, quando você vê lá uma pessoa dizendo, pô, minha pressão é 12/8, na verdade a pressão dela é 120/80 mm. O que significa isso? 120 é a pressão arterial sistólica, é a pressão de sístole, e 80 é a pressão arterial diastólica. Milímetros de mercúrio. Isso aqui significa milímetros de mercúrio. Então, é assim que nós lemos a nossa a pressão. Muito bem. Então, aqui é uma pressão, digamos, normal. Mas você está vendo a tabelinha que eu vou colocar aí? Você está vendo? Uma tabela de pressões. Uma pressão baixa, que nós chamamos hipotensão. Então, hipotensão é uma pressão muito baixa, hipertensão é uma pressão muito alta. Essa aqui, digamos que é uma pressão normal, beleza? E quais são os fatores que existem para hipertensão? Hoje não existe um fator do tipo, se você fizer isso, você será hipertenso. Se você não fizer isso, você não será hipertenso. É um conjunto de fatores que pode ou não levar à hipertensão. E esse não é o nosso objetivo aqui. O meu objetivo é falar como que o exercício ele pode afetar positivamente no tratamento da hipertensão. Beleza? Para nós falarmos do exercício, a gente precisa entender de uma forma bem didática como seria essa pressão nos nossos vasos sanguíneos. Para isso, você precisa entender o seguinte, RVP. O que seria isso? Resistência vascular periférica, RVP. Então, a sua veia aqui, imagine aqui o seu vaso sanguíneo e o sangue está passando. Conforme o sangue passa, ele exerce uma pressão. Se o vaso sanguíneo estiver muito comprimido, vai acontecer uma resistência vascular periférica maior. Então, se o vaso sanguíneo estiver comprimido, a resistência vascular periférica aumenta. Se o vaso estiver um pouco mais dilatado, já é mais fácil do sangue passar. Então, a RVP, ela diminui. A resistência vascular periférica diminui, certo? E como nós chamaríamos isso? Vasodilatação. Quando acontece a vasodilatação, a resistência vascular periférica ela diminui, porque se dilatou os vasos, a resistência diminuiu. Vasoconstrição, se os vasos se comprimiram, se contraíram um pouco, a resistência ela aumenta. Beleza? Então, sabendo isso, a gente consegue facilmente entender a resposta do exercício na hipertensão. Bom, muita gente acredita, pô, se eu sou hipertenso, se eu tenho hipertensão, eu não posso fazer exercício físico, porque no exercício a minha pressão ela aumenta.
Exatamente. A sua pressão ela aumenta durante o exercício, mas após a sessão de treinamento, em 30 minutos, 1 hora, a sua pressão, que era X, ela abaixa além do que era. Isso é comprovado cientificamente. Eu vou te explicar. Imaginamos que a sua pressão esteja aqui. Quando você realiza o exercício, você sabe que a sua frequência cardíaca aumenta, nós já falamos sobre isso. Mas a sua pressão ela também aumenta durante o exercício, tá? Então aqui, ó, pressão arterial, tá? Em repouso, você começou o exercício. Então aqui, sua pressão arterial durante o exercício, beleza? Tá aqui, chegou no ápice no exercício. Quando você para o exercício e você entra em repouso, você tomou lá o banho, você já está em repouso, a sua pressão arterial, sobretudo do hipertenso, ela volta abaixo do que ela era. Deu para entender? Então a pressão arterial ela estava aqui, isso, galera, é em uma sessão de treinamento, uma sessão de treino. Acontece esse efeito aqui que nós chamamos de pós-exercício. Isso acontece. Eu tenho uma aluna que ela é hipertensa e nós realizamos sessões de treinamento e eu já fiz esse teste com ela. Isso aqui acontece de 30 minutos a 1 hora pós-exercício. E quanto tempo dura? Até 24 horas, que é esse efeito, até a pressão retornar aonde era. Então, se a gente pensar, então se o hipertenso ele realizar treino com continuidade, com frequência, ele vai ter a sua pressão normalizada constantemente. Então, quando nós falamos que o hipertenso não pode praticar exercício físico, é um grande erro. Ele não só pode, como deve, porque a pressão dele baixa, além do que era. Isso são estudos científicos que foram feitos, e eu estou passando para vocês. Acontece essa resposta hipotensiva pós o exercício, beleza? Então agora nós vamos falar da resposta do exercício aeróbico e o exercício anaeróbico na pressão arterial. Vocês já sabem diferenciar tanto o aeróbico quanto o anaeróbico, que nós já falamos sobre isso, e nós vamos falar como esse exercício influencia na pressão arterial. Então uma pausa aqui para eu apagar o quadro. Beleza, então o quadro apagado, já coloquei aqui para vocês exercício aeróbico e exercício anaeróbico. Vamos falar do aeróbico primeiramente. Nós sabemos que na pressão nós temos dois valores que nós vimos lá, 12/8, ou seja, 120/80 milímetros de mercúrio. E nós temos então a pressão arterial sistólica, que é o primeiro valor, pressão arterial diastólica, que é o segundo valor. Durante o exercício aeróbico, que vocês já sabem diferenciá-los, sabem que no exercício aeróbico é quando o nosso organismo precisa de oxigênio para a produção de energia na atividade, como fator principal, a pressão arterial sistólica, ela aumenta. Nossa frequência cardíaca também aumenta, conforme aumenta a intensidade do exercício, porque tem mais músculos trabalhando, são mais unidades motoras sendo recrutadas, então a pressão arterial ela aumenta, junto também com a nossa frequência cardíaca. A pressão arterial sistólica. A pressão arterial diastólica, ela mantém. Isso que é o mais importante de você entender agora. Porque, por que ela mantém? Durante o exercício aeróbico, acontece que nós explicamos lá na frente, a vasodilatação durante o exercício aeróbico. Então, se ocorreu a vasodilatação, o afastamento, digamos assim, o alargamento, digamos assim, dos vasos sanguíneos, se acontecer essa vasodilatação, sim, nós sabemos que aumentou o volume de sangue, passando no vaso sanguíneo. Mas como aconteceu a vasodilatação, a resistência vascular periférica, que falamos lá atrás, ela mantém. Então, no exercício aeróbico, por conta da vasodilatação, a pressão arterial diastólica mantém o seu nível. E a pressão arterial sistólica, ela vai aumentando. Depois que terminou essa sessão de treino,
que nós já vimos que acontece aquela resposta hipotensiva pós-exercício. Lembra que falamos lá atrás? Beleza. E agora vamos falar do exercício anaeróbico. O que acontece? Primeiro, com a pressão arterial sistólica. O mesmo pensamento daqui. Conforme aumenta a intensidade do anaeróbico, vamos usar o exemplo da musculação, que é o mais conhecido, o anaeróbico. Conforme aumenta a intensidade, eu pego mais peso, eu tenho mais fibras musculares, mais unidades motoras sendo recrutadas e trabalhando. Então, obviamente, a minha pressão arterial de sístole, ela aumenta. E o que acontece com a diastólica? Presta atenção agora. A pressão arterial diastólica, ela também vai aumentar. Ué, professor, por que no exercício anaeróbico ela vai aumentar? No exercício anaeróbico, a vasodilatação tenta ocorrer. Tenta acontecer uma vasodilatação. Mas o que acontece é uma vasoconstrição mecânica. Por quê? Quando eu estou no exercício de bíceps, que eu estou realizando esse movimento, eu estou contraindo mecanicamente os meus vasos sanguíneos. Então impede com que ele realize uma vasodilatação. Então a pressão arterial diastólica, conforme aumenta a intensidade do exercício anaeróbico, ela também aumenta. Então você vai dizer, pô Pedro, então o hipertenso não pode realizar exercício anaeróbico, já que a pressão arterial diastólica dele também sobe. Não, o exercício anaeróbico ele tem que entrar, claro, com um profissional capacitado que saiba implementar no treino do hipertenso o exercício de força, ou seja, o exercício anaeróbico, complementando o exercício aeróbico. E é isso que nós vamos falar agora. Outra pausa para eu apagar o quadro, beleza? Então nós temos aqui as recomendações do treino para o hipertenso. Isso não sou eu que estou dizendo, mas sim o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é representado por essa sigla, ACSM. Nós temos algumas recomendações para o treino do hipertenso. A primeira delas seria a recomendação por semana. Então poderia fazer 3 vezes por semana de 30 a 50 minutos de treino. 3 vezes por semana estaria aqui dentro. Que tipo de exercício? O aeróbico, nós já sabemos o que é. E complementar o anaeróbico. Ou seja, o exercício de força, o anaeróbico, deveria estar como complemento do exercício aeróbico, tá certo? Porque o exercício em si, ele aumenta a nossa temperatura corporal. Se aumenta a temperatura corporal, os vasos, eles dilatam. Acontece a vasodilatação. Isso faz com que a pressão arterial caia. E qual deveria ser a intensidade desse treino? De leve a moderada. O que seria a intensidade leve a moderada? O aluno, o praticante, ele consegue falar durante essa execução, mas ele não conseguiria cantar. Se fosse preciso, ele não iria conseguir. Agora, um exercício que é muito intenso, peraí que eu me enrolei aqui. O exercício vigoroso, ficou meio ruim aqui, mas dá para entender. O exercício vigoroso, ou seja, muito intenso, o aluno não conseguiria nem falar, nem cantar. Então, nesse momento, não é a nossa ideia aqui, a gente não vai olhar aqui, nós vamos ficar nessa faixa de intensidade. Mas Pedro, então quer dizer que o hipertenso não pode treinar intensamente? Fazer um exercício vigoroso? Sim, pode, mas com um profissional capacitado e entendido sobre tal caso. Beleza? Isso então não vai ser agora assunto para essa nossa aula de agora, mas ele também pode realizar
chegar nesse exercício vigoroso, porque se tivermos a oportunidade de falar em outras aulas, o exercício vigoroso, ele aumenta a resposta hipotensiva após exercício, ou seja, quanto mais intenso o exercício, aquela resposta hipotensiva ela se torna de maior magnitude, uma magnitude maior, mas isso nós não iremos falar nesse momento. Então, o exercício seria de 90 a 150 minutos por semana, o aeróbico sendo o anaeróbico como complemento e intensidade leve a moderada. Isso são recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Beleza, galera? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, fala comigo que a gente vai construindo esse conhecimento junto. Beleza? Forte abraço e até a próxima!